boa noite, galera! Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, o que é capitalismo? O capitalismo é o sistema econômico que está vigente na maioria dos países atuais, como por exemplo o nosso, né? É um sistema que tem como principal ação a manutenção da propriedade privada e o acúmulo de capitais, né? No sistema capitalista, as atividades mais comuns são as atividades industriais e comerciais, né? Mas não podemos esquecer que as atividades bancárias, né? A ação dos banqueiros está cada vez mais forte, em muitos lugares superando até a indústria e o comércio, o que é ruim porque banco não gera emprego, né? Diferente da indústria e do comércio. Mas enfim, os proprietários das empresas, eles obtêm lucro através da exploração do trabalho dos seus funcionários e da venda dos seus produtos, né? O fim é acumular capital. O problema do capitalismo é que ele causa uma má distribuição dessas riquezas todas acumuladas, né? Bom, continuando aqui, nós vamos ver que o capitalismo ele se desenvolveu em várias fases, né? O livro de vocês organizou dessa forma. O capitalismo comercial, que era o que existia entre os séculos 16 a 18, também chamado de mercantilismo ou pré-capitalismo, né? Capitalismo mercantil. E ele marca a transição entre as estruturas do feudalismo para o que foi se organizando mais para frente como o capitalismo propriamente dito. Depois, a partir do século XVIII e durante, através do XIX, capitalismo industrial, né? Onde a ideologia capitalista se estabeleceu, né? Principalmente com o liberalismo econômico, e foi alcançado, né? Graças à Revolução Industrial. Capitalismo monopolista, ali do final do século XIX ao início do século XX. Cafezinho é sempre bom. É o capitalismo de teor monopolista, né, imperialista, que o capital se espalha pelo mundo todo e traz lucro para pouquíssimas pessoas, né? E é um período marcado pelas lutas por mercados, chegaram até a culminar na Primeira Guerra Mundial, e pelo protecionismo dos estados às suas empresas. E durante o século XX e XXI, capitalismo financeiro, né? Com a grande concentração de capital nas mãos de poucos banqueiros, né? E com a negociação das empresas em bolsas de valores. Muita gente ganha mais dinheiro com a compra e a venda de ações do que com a produção, o que é bem ruim também, porque não gera emprego para praticamente ninguém, né? Como uma ínfima quantidade de pessoas tem condições de ter seu próprio negócio, esse sistema, né, o financeiro, do capitalismo financeiro, ele atrai condições de vida ruins, né? Ele atrai condições de vida ruins para a maior parte da população do planeta, né? O capitalismo ele vai se estabelecendo ali no finalzinho da Idade Média, né? Já com a decadência do sistema feudal. No sistema feudal o que mais importava era a terra, né? No sistema feudal o que mais importava era ter a terra para produzir gêneros agrícolas e trocar com gêneros que você não tinha. Um exemplo, um importante lorde tinha uma terra que produzia trigo, né? Ele adquiriria trigo para si e o que sobrasse ele trocaria com outro lorde que tem terreno e produzia batatas. Então o que sobrava do trigo ele trocava com o que sobrava da batata dos outros, né? Só que as populações europeias elas cresceram muito depois da crise do século XIV e através do século subsequente. Então o que vai acontecer? Muita gente, mas não tem alimento para todos, né? Então as pessoas começaram a comprar e vender e procurar outras maneiras de conseguir o lucro, né? Com esse ressurgimento do comércio, ressurgiram também as cidades. Por quê? Porque as pessoas antes elas ficavam trancadas num feudo. Muitas pessoas passavam a vida inteira sem nunca ter pisado para fora de um feudo. É verdade. E assim, essas pessoas sem
sem o acesso ao mundo exterior, nasciam, viviam, morriam como seus antepassados, né? Com esse crescimento populacional e a volta do comércio, as cidades começaram a se tornar de novo o lugar onde a maior parte das pessoas vivia, né? Então, muitos servos acabaram saindo dos feudos falidos e indo morar na cidade, né? Assim surgiram os burgos. Os burgos eram cidades que cresciam ao redor do castelo, e os seus habitantes dos burgos eram chamados de burgueses, né? Os burgueses, eles eram comerciantes que compravam produtos no Oriente e revendiam com lucro no Ocidente, né? Eles eram também pessoas que praticavam o artesanato, né? Aprendiam um ofício nas corporações de ofício, produziam seus artigos e vendiam, né? Muitos burgueses ficaram ricos com esse negócio de comprar produtos no Oriente e revender no Ocidente, né? E como esses burgueses visitavam diversos feudos diferentes com vários padrões de moedas diferentes, surgiram os cambistas. Quem que é o cambista? O cambista é aquele cara que compra dólar de alguém e dá reais para ele, quando alguém vem de fora para o Brasil. É aquele cara que, quando alguém vai viajar para o exterior, vende dólar em troca de real. O que ele ganha? Ele troca, câmbio é troca, né? Então ele troca real por dólar, ele pega um pouquinho. Um exemplo, ele compra o dólar a 5 reais, mas ele revende o dólar a 5,10, né? Então o que acontece? Em cada dólar ele ganha 10 centavos. Isso parece pouco? É pouco em um dólar, mas ele não vende só um dólar, ele vende milhões de dólares. Então o cambista é alguém que ganhava muito dinheiro sem precisar produzir nada, ele só precisava ter dinheiro para trocar, né? O cambista, ele tinha moedas de vários locais diferentes da Europa, porque cada feudo tinha seu padrão monetário. Então o que acontecia? Ele carregava essas moedas dentro de um banco, né? Um banco de madeira. Um baú, na verdade, era um baú de madeira que ele colocava dentro dessas moedas, e como era cheio do dinheiro dos bens que ele tinha, esse cambista ele sentava em cima do baú de madeira para ninguém levar embora, e lhe servia de banco. Estão entendendo? Então era isso que acontecia. Ele usava o baú de madeira como banco, por isso que a palavra banco acabou assumindo como um lugar onde se deposita dinheiro, se empresta dinheiro, enfim, se faz essas operações financeiras, né? E aí, quando esses cambistas viraram burgueses, eles começaram a emprestar dinheiro a juros, né? A pessoa precisa de um empréstimo de 10 mil reais, um exemplo. Se ele pagar daqui 6 meses, ele vai pagar 10.100, se ele pagar daqui um ano, vai pagar 10.200, é assim, ganhar dinheiro de acordo com a passagem do tempo. Beleza? Continuando. E aí, essas operações comerciais que passaram a existir na cidade, elas vão tomar conta do mundo, e o mundo vai viver sob o capitalismo comercial ou mercantilismo. Eu uso mais o termo mercantilismo, é o que eu aprendi na escola, continuamos usando na faculdade, mas você pode chamar de capitalismo comercial, de pré-capitalismo, enfim, né? O mercantilismo é um capitalismo que o principal dele são as trocas comerciais, né? Você compra e você vende, você produz e vende, né? Qual que era o objetivo? Acumular o máximo de metais preciosos possível, né? Quem adotou esse sistema foram os reinos de Portugal, da Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, né? E buscaram adquirir essas grandes quantidades de metal precioso através das suas colônias na África, na América e na Ásia. As principais características desse capitalismo é uma forte intervenção estatal. Por quê? O rei favorecia quem ele queria. Por exemplo, ele escolhia um determinado burguês e falava, é seu monopólio do açúcar. Então só esse burguês poderia comercializar o açúcar. Também tinha a questão do pacto colonial, que é isso. O Brasil é submetido ao pacto colonial com Portugal. Era um monopólio. O Brasil não podia comprar de outro fornecedor que não fosse de Portugal. O Brasil não poderia vender para outro
para outro cliente que não fosse Portugal, né? Então, como o Brasil só comprava de Portugal, os portugueses vendiam o mais caro possível para os brasileiros. Como o Brasil só vendia para Portugal, não podia vender para nenhum outro comerciante, então, né, os portugueses pagavam o mínimo possível para os brasileiros. Resultado, o Brasil sempre pobre, Portugal cada vez mais rico. É a balança comercial favorável, né? Metalismo. O metalismo era a busca por metais preciosos. Era esse o objetivo máximo do mercantilismo, juntar o máximo de metal precioso possível dentro das fronteiras de um estado. Um estado era considerado forte de acordo com a quantidade de metal precioso que ele possuísse, né? O metalismo também chamado de bulionismo. Por exemplo, quando a Espanha expulsou os judeus de lá porque eles não se tornaram católicos, foi proibido aos judeus levar o seu próprio ouro e prata para fora da Espanha. Por quê? Porque o país se tornaria mais fraco. Então eles tiveram que trocar o seu ouro e a sua prata por mercadorias para poderem ir embora com alguma riqueza do país, né? Absurdo. São expulsos e ainda não podem nem levar o que eles têm da forma que eles querem, né? E havia sempre vários mecanismos para que os estados enriquecessem, né? Como, por exemplo, o protecionismo. Para um produto estrangeiro entrar na fronteira de um país, né, as alfândegas cobravam absurdos impostos de importação, né? Assim ia mantendo, né, a balança comercial favorável. Por exemplo, se um brasileiro quisesse comprar produtos ingleses, ele pagaria uma taxa de alfândega muito absurda. Resultado, na prática não comprava, né? Então vocês veem que é já uma formação de capitalismo. Se tem uma ideia de se ficar rico, de ter lucros, mas a ação do Estado ainda é muito forte, né? A burguesia apoiou os reis a se tornarem absolutos, né, poderosos, porque na Idade Média os reis não tinham poder nenhum, mas esse rei ainda era um rei que de poder nenhum passou para poder demais. Então ele era um rei que ainda se intrometia muito na economia. O Estado era muito intrometido na economia. Então passo 1 da burguesia foi acabar com o poder feudal, que era baseado na terra, e favorecer o seu sistema, que é baseado no lucro, né? Mas aí esses burgueses ainda não estão contentes com essa forma em que o rei, que é alguém da nobreza, né, afinal, concentra poder demais em suas mãos. Beleza, galera? Vamos responder as perguntinhas do formulário. Esse capítulo está dividido em 2 partes, tá? Uma parte essa semana, outra na semana que vem. Então o formulário também vai mudar. Vão ser 3 perguntas nessa semana, 3 na semana que vem. Beleza, galera? Até mais! Uou!